No cálculo dos valores de seno e cosseno de um ângulo, é imediato ver que se a medida do lado C for igual a 1, então o C nestes denominadores fica 1 e o seno é igual à medida de A e o cosseno é igual à medida de B. E isto permite-nos, no caso da nossa hipotenusa ter medida 1, uma vez marcado o nosso ângulo, calcular cosseno e seno, limitando-nos, por assim dizer, a medir o comprimento do lado A para o seno e do lado B para o cosseno, sem ter que fazer nenhuma operação. Essa é uma das motivações do círculo unitário, o círculo trigonométrico, que é um círculo com raio 1 e que, em termos gerais, é uma espécie de uma ferramenta para calcular as funções trigonométricas dos ângulos que se marquem aqui. E o sentido desta minha afirmação é o seguinte: consideremos o ângulo θ que está aqui traçado. Qual é o seno deste ângulo? Bem, se tomarmos este triângulo que aqui fica marcado, que é um triângulo retângulo, então o seno deste ângulo é a medida deste lado a dividir por 1, ou seja, é a medida do lado AB. Portanto, AB, podemos completar aqui, é o seno do ângulo θ. E quem é o cosseno do ângulo? Bem, o cosseno do ângulo é a medida do lado OA, o cateto adjacente ao ângulo, a dividir pela hipotenusa 1. Ora, isso deixa-nos com OA igual ao cosseno do ângulo θ. Então, podemos completar aqui cosseno de θ. E, portanto, pode-se observar que, uma vez tendo este círculo unitário e marcado o ângulo, uma simples régua dá-nos para verificar qual é o cosseno e qual é o seno deste ângulo. Quem é a tangente do ângulo θ? A tangente é a divisão da medida de BA pela de OA. Ora, nós sabemos que este quociente é o mesmo que se obtém para, usando os lados homólogos, os mesmos lados, de qualquer triângulo retângulo que tenha um dos ângulos internos seja este ângulo θ. Ou seja, se eu considerar este triângulo maior que aqui está, este, então a divisão deste lado por este que aqui está dá a tangente do ângulo alfa, ou seja, dá o mesmo resultado que a divisão deste por este. Mas a divisão de CD por OD, dado o OD ser igual ao raio e o raio ser 1, esta divisão, dizia, é igual ao valor da medida do comprimento do segmento, da medida do segmento CD. Portanto, a medida do segmento CD representa a tangente do ângulo. Então, podemos completar aqui tangente do ângulo. Resumindo, nós marcamos um ângulo, por exemplo, θ, traçamos uma linha perpendicular ao eixo do X, prolongamos o lado do nosso ângulo, verificamos qual é o ponto de interseção entre estas duas retas e a medida do segmento que se obtém aí representa a tangente do ângulo. Isto para ângulos do primeiro quadrante. Se o ângulo for um ângulo marcado para o quarto quadrante, nós prolongamos o lado dele, se for este ângulo aqui, e intersetamos este lado do ângulo com a reta tangente à circunferência e perpendicular a ela, portanto, ali naquele ponto, e a medida deste segmento é a tangente deste ângulo com sinal menos. As tangentes são positivas para cima e são negativas para baixo.
É fácil ver porque é que esta mudança de sinal ocorre, dado a tangente de um ângulo ser o quociente do seno pelo cosseno desse ângulo. O seno e o cosseno têm sinal positivo quando estamos a falar de ângulos no primeiro quadrante, e no quarto quadrante o seno tem sinal negativo. Portanto, este ângulo aqui tem este valor para o seno, um valor negativo, está na parte negativa do eixo dos y, e o cosseno tem um valor positivo. Portanto, a tangente deve ter sinal menos. Se considerarmos ângulos nos dois quadrantes restantes, por exemplo, se considerarmos um ângulo no segundo quadrante, este ângulo, a tangente encontra-se prolongando o lado desse ângulo e novamente determinando a interseção que ele tem com a reta tangente à circunferência no ponto D, e novamente a medida deste segmento com sinal menos representa a tangente do ângulo marcado. Se por outro lado considerarmos ângulos no terceiro quadrante, se considerarmos por exemplo este ângulo, então o que é feito é prolongar o lado do ângulo, e a tangente é novamente medida neste semi-reta, portanto é uma tangente positiva. Resumindo, tangente é positiva se o ângulo for um ângulo do primeiro quadrante ou do terceiro, e é negativa se o ângulo for um ângulo do segundo quadrante ou do quarto.